avisar para vocês. Pronto. Pessoal, então hoje a gente vai falar da segunda sessão do capítulo 2, né? E a gente está conversando um pouquinho então sobre processos construtivos de conforto ambiental. A gente está falando um pouquinho sobre o ambiente em si, de acordo com as normativas de conforto para o usuário, né? Então não é necessariamente ligado ao meio ambiente, né? É lógico que existe uma parte, né, que é esse conforto ambiental, né? Quanto mais confortável for o meu ambiente interno, residencial, eu vou promover ganhos para o meio ambiente, porque eu vou gastar menos energia para manter esse conforto, eu vou utilizar, talvez, estratégias, por exemplo, o telhado verde, que aumentam, né, a área verde das nossas cidades, das nossas casas, né? Então, isso contribui diretamente para o meio ambiente. Mas esse conforto ambiental não necessariamente está ligado ao conforto do meio ambiente, né? Não é isso, é o ambiente nosso interno residencial. Tá? Na semana passada a gente conversou um pouco sobre o conforto de isolamento térmico, né? Então, como que a gente se protege termicamente daquilo que acontece lá fora, né? Do clima lá fora. Então, se eu estou em regiões muito quentes, eu não posso deixar que a minha edificação tenha uma temperatura muito alta dentro de casa. E da mesma forma, se eu estou num ambiente muito frio, eu não posso deixar com que as temperaturas caiam muito dentro de casa, né? E aí existem limites bem definidos que a gente deve seguir, né? E assim, naturalmente, as construções, da forma como elas têm um bom comportamento térmico, né? Não é ruim, mas eles podem ser melhores, principalmente em situações extremas, né? Ou em situações em que eu tenho frio e calor muito diferente, né? Então, quando eu tenho uma amplitude térmica muito grande, isso é difícil, acaba se tornando um pouco mais difícil também, né? Mas a gente discutiu bastante coisa, bastante técnica para esse tipo de situação. E hoje a gente vai continuar discutindo mais ou menos a respeito de isolamento, só que agora não isolamento térmico, e sim o isolamento acústico, né? Mas eu já adianto que eles estão muito ligados entre si, porque, querendo ou não, os materiais que são utilizados para melhorar o conforto térmico, eles têm características que também ajudam no isolamento acústico. Nem todos, mas grande parte deles, tá? Então, primeiro a gente vai tentar entender o que é essa coisa do som, como que ele acontece e para que a gente possa entender de forma aprofundada como se proteger disso, tá? Então, olha lá, ó, com alguns conceitos, tá? Então, ó, o que são os ruídos? São os terceiros maiores poluidores do ambiente. Então, eles vêm atrás apenas dos poluidores de água e ar, né? Então, existe também, além da nossa poluição do ar, poluição da água, a poluição sonora, né? Então, essa poluição sonora, querendo ou não, ela traz aí efeitos severos à saúde, né? Que tipo de efeitos são esses? Então, aqui a gente tem alguns exemplos, ó. Ó, distúrbios do sono, interferências na fala, problemas cardiovasculares, tá? Então, tudo isso, de alguma forma, atrapalha a vida do ser humano, né? E se a gente está em casa ou se a gente está no ambiente de trabalho, teoricamente a gente tem que estar num ambiente protegido de tudo isso. Porque imagina você estar na sua casa dormindo à noite, que na verdade acontece muito, né? E você mora numa região central. É difícil você viver num lugar desse, se você não tiver um bom comportamento, um bom conforto acústico dentro de casa, né? E à medida que isso se torna padrão, né, que isso se torna comum e normal,
você pode desenvolver algumas doenças, né? O ser humano ele pode acabar desenvolvendo algumas doenças, né? Como essas aqui que a gente citou, distúrbios no sono, interferência na fala, problema cardiovascular, certo? Mas tudo isso pode ser evitado se eu utilizar aí materiais mais interessantes para a minha edificação, certo? Aí existe um conflito, né, entre o conforto térmico e o conforto acústico, que da mesma forma que eles estão interligados, não necessariamente eles funcionam da mesma forma, né? Por quê? Porque ó, o térmico, muitas vezes eu preciso utilizar o térmico utilizando melhor a ventilação natural, abertura na fachada, né? Então isso ajuda no conforto térmico no sentido de deixar a casa mais arejada, mais fresca, né? Mais ventilada. Só que abrir as janelas para ventilação ou deixar muitos vãos muito grande na minha fachada vai trazer o que com o ar? Junto com o vento, vem os ruídos, né? Que são exatamente esses poluidores, né? De, do som, né? Então, quando eu abro a janela para ventilação, o que que vem? Vem junto o ruído, certo? Então, aí já começa a ficar um pouco complicado a nossa situação, né? E aí, eu vou fazer essa abertura, mas e aí, como que eu vou me proteger do ruído quando tiver um problema grande acontecendo na rua? Preciso me proteger, não vai ter como, né? Então, assim, a gente tem que fazer ali a união das duas situações, certo? Aí, ó, pessoal, vários autores, inclusive a Organização Mundial da Saúde, ela fala que a exposição continuada, né, ao ruído, ela causa distúrbio no sono, estresse, risco de infarto, AVC, infecções, né? De alguma forma ela baixa a imunidade. Se a pessoa, o próprio estresse, né, ele baixa a imunidade. Se a pessoa ficar muito exposta a esse tipo de situação, o que que vai acontecer? Ao longo do tempo ela vai ficando doente, né? E é isso que a gente não deseja para um cliente, né, ou para um usuário, certo? Então, é muito importante que a gente se atente a isso, tá? Principalmente em residências que estão localizadas em regiões mais centrais, apartamentos, né? Que estão em áreas mais centrais em que a gente tem um trânsito muito intenso, né? E que pode acabar atrapalhando a vida da pessoa, né? E assim, ambientes de trabalho também geralmente são em grandes centros, né, das cidades, então, assim, se for um comércio não tem como, né? As portas têm que ficar abertas. Mas se for um escritório numa área central, é necessário que a pessoa tenha paz dentro do escritório dela, né? E aí é isso, a gente tem que levar paz para ela em relação ao som e o conforto térmico, né? Então, realmente não é fácil, né? Não é simples. Mas a gente trabalha justamente para isso, né? Então, olha lá, ó, além disso, a falta de privacidade, ou seja, quando eu estou num ambiente com excesso de ruídos, causa irritação e violência, né? Então, estresse, de uma forma geral, né? Porque ficando ali muito, como que eu posso dizer? Muito, recebendo muitas informações, recebendo muitas, enfim, coisas, né, à nossa volta, e isso de alguma forma o corpo vai responder, seja na irritação, na violência ou abaixando a imunidade e aí surgindo infecções, outras doenças, né, enfim. Ou então o próprio distúrbio do sono, né, quando a gente dorme pouco, o que que acontece? Um dos reguladores do nosso corpo é um bom sono. Aí se eu durmo num local que tem muito barulho, entrando pela minha janela, mesmo que ela estiver fechada, como que uma pessoa vai conseguir permanecer dormindo bem numa situação dessa, né? Então, assim, é aí que a gente vê a importância de proteger as nossas construções em relação aos ruídos, né?
Então, é bem importante. Então, por isso, ó, a gente tem uma busca crescente para minimizar esses ruídos no interior das edificações, tá? Como que a gente faz isso? Então, existem soluções de projeto, materiais mais eficientes, novas tecnologias, né? Então, tudo isso, pessoal, vai auxiliar a minimização desse problema, tá? Eu sempre digo que o grande segredo da construção, ela está no projeto, né? Então, assim, para eu ter uma boa construção, seja ela para economizar, para tornar ela viável economicamente, para tornar ela viável no sentido de conforto, de desempenho, tudo isso eu consigo em um bom projeto. Fora de um bom, não tendo, se eu não tiver um bom projeto, vai ser muito difícil eu alcançar qualquer tipo de resultado positivo, se eu não contar com a sorte, né? Claro que as construções, muitas vezes, elas são confortáveis, elas têm, né, ali uma série de coisas que contribuem para a redução desses ruídos ou do conforto térmico. Mas é na sorte, entendeu? É pelo próprio material. Nem sempre a gente vai contar com a sorte, né? Então, a gente precisa de um bom projeto. E nesse projeto, ele tem que estar previsto todos esses requisitos do meu cliente, né? Que hoje já virou uma norma, né? Já se tornou uma norma, que é a norma de desempenho. Mas eu tenho que garantir que o meu projeto, que a minha construção, que a minha obra vá trazer, vai entregar isso de fato para ele, né? Então, não basta simplesmente eu sair construindo convencionalmente e achar que está tudo certo. Então, quanto mais eu puder melhorar, quanto mais aqui, ó, adicionar materiais eficientes, novas tecnologias, melhor, né? Principalmente em relação a a essa parte do conforto em si, certo? E como eu falei já para vocês, de alguma forma, esses materiais, essas tecnologias, essas soluções, elas não vão agregar apenas para o conforto sonoro, né? Do conforto acústico. Eles também acabam, né? Eles estão atrelados ao conforto térmico e ao conforto lumínico também, né? Para não ter um ambiente muito escuro ou um ambiente que não vá me ajudar aí no meu dia a dia, certo? Então, tudo isso, querendo ou não, é uma forma de melhorar a qualidade do meu produto, né? Então, se eu consigo entregar um ambiente, né, uma edificação, cujos ambientes têm capacidade confortável, eu estou entregando um produto com muito mais qualidade, né? E é isso que o cliente espera da gente, né? Um produto de qualidade. Porque o que a gente vê hoje em dia são produtos da construção civil muito falhos, né? Eles até, enfim, preveem muitas coisas interessantes e tudo mais, mas chega na hora da execução, não dá certo, ou existe uma resistência por parte da mão de obra, principalmente se não for uma construtora, né? Porque se a gente está falando de construtoras, que a gente enxerga? A gente enxerga uma empresa, a gente enxerga um conjunto de padrões, a gente tem toda uma hierarquia de uma empresa burocrática, que tem lá o presidente, tem o vice-presidente, tem os diretores, tem os gerentes, né? Então, a própria hierarquia da burocracia de uma empresa, ela faz com que metas, existam várias coisas que chegam lá no chão de fábrica, que chegam lá nos encarregados, no mestre de obra, nos engenheiros que estão na obra. Então, eles meio que são obrigados a melhorar. E se eles não melhoram, né, se eles não atingem essas metas, o que acontece? É demissão, né, e ninguém quer perder o emprego. Então, para esses casos, né, para as construtoras grandes, a gente tem sim uma qualidade cada vez uma crescente qualidade nas obras, né? A gente já consegue enxergar grandes diferenças aí nos últimos, sei lá, 15 anos, né? Mas para as construções que não são construtoras e que talvez sejam a maioria das unidades, né? Elas acabam sendo construídas de uma forma muito convencional apenas e nem sempre bem executada, né? Por falhas tanto no projeto quanto falhas ali no dia a dia, na execução da obra.
né? Então, eu não estou isentando os engenheiros e os arquitetos da qualidade do projeto, que não é boa, né? Quase sempre não é boa. E, além disso, eu também não estou isentando pedreiros, que por mais que tenham experiências, não necessariamente estão fazendo a coisa certa. Não é porque fez a vida inteira a mesma coisa que fez certo. Se ele não teve um parâmetro de comparação, ele não vai saber se ele fez certo ou errado, né? Muitas vezes a escola dos pedreiros são os próprios pedreiros. Então, talvez a gente tenha passado aí, deixado passar muitos vícios de execução que acontecem até hoje, que não necessariamente são bons, mas que permaneceram por tanto tempo que as pessoas acreditam que seja verdade, né? E a gente tem que ter esse olhar crítico e ver, é verdade mesmo ou não? É uma questão de tradição e que todo mundo tem medo de quebrar, né? Então, assim, isso é importante a gente ter em mente, né? Então, quando a gente fala de uma obra pequena e média, né, que não necessariamente está dentro de uma construtora, que daí a gente tem um outro cenário, só que eu acho que a maioria de vocês não vai trabalhar numa construtora grande porque são as poucas vagas, né? Então, assim, talvez, sei lá, 15% dos engenheiros trabalhem em empresas grandes hoje em dia. Então, a maioria dos engenheiros não trabalham nesse cenário de que existe aí uma burocracia e é tudo muito engessado. A maioria de nós trabalha de forma autônoma, né? E muitos, na verdade, é o que a maioria prefere, né? Trabalhar de forma autônoma. Então, eu já estou alertando vocês para que vocês possam ser bons profissionais autônomos, né? Serem críticos nos projetos. Fazer um projeto com mais detalhes não significa trabalhar mais e receber menos, ao contrário, né? É trabalhar mais para poder ganhar mais depois, para depois ser mais valorizado, né? E assim por diante. Além de contribuir para a sua carreira, você contribui para a classe de engenheiro no geral. Porque hoje em dia o que eu percebo assim é que tem projetos muito ruins, pessoas que não sabem exatamente o que estão fazendo, entendeu? E faz um projeto de uma casa, por exemplo, baseado apenas no projeto que tem que ser aprovado na prefeitura, que é o que a gente chama de projeto legal. E esse é apenas um dos projetos, né? Esse é um dos projetos que deveria ser entregue para um cliente, né? Para ele aprovar o projeto na prefeitura. Então, assim, é muito pouco o que a gente entrega. Então, até por isso que hoje em dia se cobra pouco por um projeto, né? O que no passado era muito valorizado, hoje já está em desvalorização, mas por uma baixa gritante na qualidade desses projetos, né? Então a gente não pode deixar isso acontecer, né? A gente tem que mudar essa mentalidade, esse paradigma, que é muito ruim. E uma coisa, assim, que acontece, eu tenho um amigo que ele tem um escritório e ele aí tem que contratar, um construtor contratou ele para fazer 2 projetos e algumas visitas técnicas. E aí eram 2 casas, Minha Casa Minha Vida, e o preço para construtor, eu acho que sairia em R$ 2.000 os 2 projetos. Aí o construtor falou para ele que ele tinha o outro engenheiro que trabalhava para ele fazia o mesmo projeto por R$ 100. Então, assim, quem que está desvalorizando a classe? O construtor ou o próprio engenheiro? Né? Então, assim, o próprio engenheiro, né? Mas provavelmente ele cobrava esses R$ 100 por quê? Porque ele fazia um chulo, né? Então, assim, não dá para a gente trabalhar nessa mediocridade de profissão, né? Então, assim, não dá. Se a gente se propõe a ser engenheiro civil, que sejamos engenheiros civis, porque numa oportunidade, nisso a gente consegue mudar muito, muito a vida das pessoas, sendo engenheiros civis. Agora, você fazendo um trabalho medíocre, nem se você for um médico medíocre, você vai, inclusive, matar alguém, né? Então, assim, a gente também está ali atrelado à vida pessoal da pessoa, né? Ela quer um produto de qualidade, ela não quer só pagar barato, principalmente quando se trata da construção da própria casa, né? E geralmente quem são os nossos clientes? As pessoas que vão construir e que nunca tiveram experiência com isso.
Então é a gente que tem que passar essa segurança, a gente tem que passar quebrar, né, todas as estigmas dessa pessoa, né? Então, a nossa missão é muito nobre. E por isso que a gente tem que fazer o quê? Bons projetos. Porque se essas soluções elas estão ali mostradas no projeto, provavelmente a qualidade do é muito potencializa a qualidade do meu produto final, certo? Mas vamos continuar aqui, tá? E aí, pessoal, o que que é o som? Né? Então, o som ele é a variação da pressão por vibração mecânica na forma de onda, né? Então, assim como lá a temperatura, né, o calor, ele também é uma onda, o som. Então, justamente por ser uma onda, ele tem um comportamento ali de forma parecida, né? Claro que as ondas elas alteram a frequência, o comprimento de onda e tudo mais, mas ondas são ondas e elas são tratadas da mesma forma, né? Então, as ondas sonoras, elas são mecânicas, por isso que elas exercem uma pressão, tanto que quando eu tenho um vidro, uma janela fechada, por exemplo, e eu tenho um som, um ruído vindo de fora, o que vai acontecer ali com o meu vidro? Ele vai vibrar. Por quê? Porque ele está recebendo uma pressão do lado de fora, que é o som. E aí, ao receber essa pressão, ele movimenta na frequência em que esse som chega até ele, né? Então, ele pode estar vibrando mais intensamente ou menos intensamente, mas ele vibra. Então, o som ele tem essa ação mecânica, né? E aí, mas eles precisam de um meio para se propagar. Então, se eu tiver o vácuo, eu não tenho som. Então, se eu estou no vácuo, eu falo, o som não vai, né? Agora, o ar é um mais comum propagador de som que a gente tem. Então, todo som que a gente escuta, eles se deslocam pelo ar, né, através do ar. Eles também se deslocam em sólidos e líquidos, de forma diferente. Então, se a gente fala embaixo da água, o que que acontece? O som é muito mais baixo, né? Já tiveram aquela experiência de falar embaixo da piscina, na água da piscina, assim? Então, o som é muito mais baixo, tem até uma frequência diferente, né? É muito mais agudo do que grave, mas enfim, a gente tem também essa transmissão do som pelo líquido e pelo sólido, né? Pelo sólido a gente percebe justamente por quê? Porque muitas vezes a gente escuta, né, nas estruturas assim, uma propagação do som. Então, às vezes, o ruído acontece em uma parte da laje, ele se propaga e a gente escuta também através da propagação pelo ar em outros pontos da minha, do meu ambiente, né? Aí um outro conceito é o conceito de fonte sonora, né? Então, o que seria a fonte sonora? Seria a superfície que transmite ondas através do meio. Então, é da onde sai o som. Onde inicia o som? Então, qual que é a minha fonte sonora da minha voz? É minhas cordas vocais. Elas vibram e lançam um som para fora, né? É meio impressionante, né? Se a gente parar para pensar. Ou então Só deixa eu ver, alguém falou aqui. Então, um aparelho de som, né? Uma caixa de som. Ela é uma fonte sonora e então ela vai vibrar e vai transmitir essa onda no ambiente que ela tiver, né? Por meio do ar, ou do líquido, ou do sólido. Aí depois eu tenho a frequência, né? O que seria a frequência? É a quantidade de oscilações por unidade de tempo, né? Então eu posso ter um som muito frequente ou um som com uma frequência baixa, né? E isso vai depender ali da quantidade de oscilações dessa onda, né? Período é o tempo para executar o ciclo, né? Qual que é esse ciclo? O ciclo de oscilação. Então, tem sons que vão ter um ciclo menor, talvez por ter mais som sendo mandado, né, enviado, mas isso não altera muito na nossa concepção de proteção acústica. Aí eu tenho o comprimento de onda, que é a distância entre dois padrões respectivos e consecutivos. Então, quanto menor o meu período, menor o meu comprimento de onda. Quanto maior o meu período, maior o meu comprimento de onda.
E aí eu tenho também a intensidade. Então, tudo isso, ó, a frequência, o período, o comprimento de onda, eles podem estar numa intensidade, que é o volume, né? Baixa ou alta, né? Então, quando eu tenho um som com poucos decibéis, né? Ele é medido em decibel, eu tenho uma intensidade baixa. Ou se eu for muitos decibéis, eu vou ter uma intensidade alta, tá? Então, lá na página 87 do livro, tem uma indicação de bibliografia que ajuda a entender um pouquinho melhor esses conceitos, né? Eu estou só trazendo aqui para a gente relembrar, né? E aqui, ó, a gente tem um exemplo de onda, então. Então, que é isso aqui, ó? Isso aqui é o lambda, que é de uma ponta a outra, que a gente chama de crista, essa ponta. De uma ponta a outra, a gente tem o lambda, que é o comprimento de onda, né? Então, ele pode ser maior ou menor. Aí, daqui até aqui, como eu estou aqui na minha linha do tempo, né? No meu eixo tempo, então, o tempo que ele demora para completar esse período é um período, né? Para completar essa onda, né? Porque uma onda é isso aqui, ó. Isso aqui é uma unidade de onda. Então, isso é um período. Tem a frequência. O que é a frequência? A frequência é 1 sobre o período. Então, daí, com isso, eu consigo saber qual que vai ser a minha frequência. A frequência ela pode ser em Hertz, né? Ela é em Hertz, na verdade. E a unidade dela é segundos a menos 1, tá? Justamente porque é 1 sobre um determinado tempo. Então, isso é a minha frequência, né? Só que daí eu não coloco em segundos a menos 1, eu coloco em hertz, né? Então, 10 hertz, 13 hertz, e aí por diante, certo? Então, assim que funcionam as nossas ondas sonoras, aquelas ondas que vêm, batem e vibram as nossas superfícies devido ao som. Então, o ruído é todo som desagradável, né? E por isso ele é uma poluição sonora. Fontes externas, elas são de fontes externas ou internas ao ambiente, então elas podem vir lá de fora, ou elas podem estar dentro da caixa de som, por exemplo. Então, aqui, ó, fontes internas, conversação, eletrodomésticos, tubulações, isso aqui é muito importante, tubulações, elevadores, ar-condicionado, etc. Tá? Então, tudo isso vem de ambiente interno. Externos, o próprio tráfego, comércio, indústria, né? Tudo que vem lá de fora é um ruído externo, certo? E aí o meu desempenho acústico ele está em função ou da absorção sonora, né? Ou da transmissão sonora. Qual que é a diferença entre os dois? Ou eu vou utilizar materiais que vão absorver esses ruídos, ou eu vou utilizar materiais que vão transmitir esse ruído de uma forma mais eficiente. Então ele não vai chegar aqui e entrar todo aqui no meu ambiente. Ele vai ser dissipado. Ele não vai necessariamente absorver, mas eu vou mandar ele para, certo? Então, quando eu tenho absorção sonora, a fonte e o receptor está no mesmo ambiente, né? Então, quando eu estou num estúdio, por exemplo, né? Ele está ali lançando uma música, um som, e aí a própria parede de espuma absorve, né, aquele som, tá bom? Aí, quando eu estou numa transmissão sonora, né, quando eu estou melhorando meu desempenho acústico por transmissão sonora, a fonte e o receptor eles estão em ambientes diferentes. Então, daí eu estou protegendo o meu ambiente, certo? Então, eu vou fazer com que o som não chegue até o meu ambiente, certo? Então, daí eu posso trabalhar com estratégias de transmissão sonora, tá? Então, ó, a transmissão acaba acontecendo ou por ruído de impacto ou aéreo. Então, se ela vem de fora para dentro, o que que vai acontecer? Ela pode vir pelo ar ou ela pode vir por meio de um impacto, né? Então, o que que seria o ruído de um impacto? São aqueles ruídos produzidos no piso, parede, né? Então, som no apartamento abaixo onde o morador deixou cair o martelo, né? Então, qualquer coisa que acontece na laje de cima, eu escuto embaixo. Então, isso aconteceu um impacto e aconteceu o ruído. Ou tem alguém batendo na parede, né, do lado.
Então, acontece esse tipo de ruído, é o ruído de impacto, ele vem facilmente para o meu lado. Esse ruído de impacto é um tipo de ruído por meio de uma estrutura sólida, né, que é a nossa parede. Claro que tem um aéreo também, só que o ruído ele aconteceu de um lado e ele veio do outro, né? Esse ruído muitas vezes ele tem a mesma intensidade de um lado e de outro, né? Pela estrutura sólida ele passou para esse lado e aí depois ele veio de forma aérea, mas também de forma sólida. O ruído aéreo, né? Então ele não tem contato com a fonte que está sendo transmitida, né? Então ele é só pelo ar, né? E aí o que acontece? O som alto, né, no outro ambiente, isso é um ruído aéreo. Aqui, ó, o som alto ele faz com que as janelas vibrem, certo? E aí, com isso, eu acabo tendo também essa transmissão que vem pelo ar, passa pela minha estrutura e ele chega até o meu ambiente, né? Então, de qualquer forma, ele está ali, ele tem que ultrapassar essa estrutura, ele tem que ultrapassar essa barreira que é a estrutura, certo? Então, não necessariamente a gente deixa de lado a estrutura. E vai ser justamente ela que vai, muitas vezes, impedir do meu som entrar, certo? E é isso que a gente vai ter que trabalhar. Então, aqui, ó, por exemplo, os dois exemplos, né? Então, o exemplo A do martelo. O martelo caiu, ele vem aqui, ó, ele se propaga pelo meio aéreo, mas ele também se propaga pela estrutura, tá? Então, ele tem outros caminhos também que ele segue. Aqui é um som, parece uma luz, né? Mas é um som. Aí esse som ele tá aqui, ó, propagando pelo ar, certo? Só que ele vem como para nós? Também ele tem que atravessar a estrutura. Então, muitas vezes, ó, ele vai vir por aqui, ele vai caminhar pela estrutura. Vai ter uma parte que vai passar direto? Vai, né? Mas a maioria vem também pela estrutura. Então, quem que a gente tem que trabalhar? A estrutura, né? Não tem como a gente deixar um ambiente vácuo, né? Não dá para trabalhar com vácuo, mas a gente vai trabalhar com materiais sólidos que transmitam menos o meu som, né? As minhas ondas sonoras, certo? Então, ó, aí depois a gente tem mais um conceito, que é o tempo de reverberação. Tempo de reverberação é o tempo necessário para que o som não seja mais ouvido, né? Então, todo som ele vai ter um tempo de reverberação, certo? Quanto maior o tempo de reverberação, quer dizer que esse som vai demorar menos para para não ser mais ouvido, né? Então, ele pode ser curto, então ele tem pouca reflexão nas superfícies e cessa rapidamente, né? E isso vai depender do quê, né? Essa superfície, ela vai ter que ter características que vão fazer com que esse tempo de reverberação seja ou longo, né? Então ele reflete repetidamente nas superfícies e tem pouca perda de energia a cada incidência, e por isso ele demora para cessar. Então o tempo de reverberação, quando ele é longo, é o famoso eco, né? Então quando eu estou num ambiente muito vazio e que ele acaba não tendo ali uma absorção do meu som, né? Então se eu tenho materiais que absorvem o som, não vai ter eco, né? Então eu vou falar esse som ele vai bater na minha superfície e vai ser absorvida, né? Materiais mais porosos têm essa característica. Mas quando a gente tem uma superfície lisa, uma superfície muito sólida, o que vai acontecer? Eu vou propagar o som vai bater, ele vai voltar. Aí ele bate aqui atrás. Aí ele vai para outra parede. Aí ele volta e ele fica nesse vai e vem até que ele perca toda a energia, né? E ele vá perdendo a força e o som cessa. E onde acontece isso? Em ambientes muito vazios, ambientes maiores, que eu tenho superfícies lisas, né, que são as nossas paredes, por exemplo, tá? Quando eu tenho superfícies irregulares, eu consigo ter essa absorção do som, essa reverberação diminuída, porque daí eu vou tornar difuso esse som no meu ambiente, tá? Então,
nesse sentido, a gente tem que, que ir pensando, sabe, assim, como que eu vou diminuir o meu tempo de reverberação do som no meu ambiente. E aí o que acontece? Imagine uma sala vazia. Então, a sala vazia, ela vai ter o quê? 4 paredes, uma laje e um chão de cerâmica. Todas essas superfícies, elas são muito lisas, né? O que vai acontecer? A chance de eu ter uma, uma reverberação desse som por mais tempo é maior. Então, por isso que acontece o eco, né? Então, eu vou lançar a minha voz, esse som ele não vai ficar difuso. Da forma como ele bater, ele vai ser refletido, entendeu? Independente para onde ele vai ser refletido, quando ele bater em outro lugar, ele vai ser refletido de novo, quase 100%. É diferente quando eu tenho móveis na minha sala, e aí eu tenho superfícies que elas estão irregulares, né? Então eu não tenho mais só aquela superfície lisa, bonitinha. Eu tenho várias coisas irregulares, inclusive se eu tiver qualquer detalhe da porta, da janela, ou então do sofá, da minha rack, do armário, tudo isso, isso é torna a superfície irregular. Então, quando o som bate, além de eu ter ali materiais que absorvem um pouco dessa energia, vai um pouquinho do som para cada lugar. Um pouquinho do som para cada lugar, isso faz com que o meu som se dissipe rapidamente. Então, por isso, quando eu tenho móveis dentro daquela sala onde antes dava eco, eu diminuo o eco, porque o meu som ele vai se espalhar de forma diferente, né? Ele não vai ficar sendo refletido por todos os cantos da minha sala. E aí até o som acabar, certo? Então aí eu vou ter materiais acústicos que eles podem ser classificados de acordo com a função, né? Então eu só vou adiantar. Existem materiais que eles são isolantes, ou eles são refletores, ou eles são difusores, ou eles são absorventes, certo? Então o que que vai acontecer? Se o meu material que eu vou utilizar na superfície ali para melhorar a função acústica é um material isolante, eles vão simplesmente bloquear a transferência de ruído, né? Então, eles são geralmente materiais densos e sólidos, tá? Então, o que que é um isolante? Ele vai isolar o som de fora, né? Então, por exemplo, eu fechei a janela, não entra mais som. A janela, ela tá absorvendo, ela tá refletindo, ela tá difundindo ou ela tá só isolando, né? Então ela só não deixa o som entrar. Não necessariamente o som vai ser refletido para fora. O som vai chegar ali e vai ficar bloqueado. E ele não entra. Tanto que às vezes até vibra, né? Mas ele não entra. Então isso é um bloqueio, né? As nossas paredes, quando a gente fala parede de vedação, a gente veda, a gente bloqueia parte do som de entrar. Nem sempre a gente bloqueia tudo, mas a própria alvenaria ela é um bloqueio, então ela está isolando, né? Então, a porta de madeira também tem essa função de isolar, ela não deixa entrar, né? Mas eu posso ter um material que seja refletor. Então, ele propaga o som pelo ambiente. Então, seria o caso, por exemplo, de um piso cerâmico, né? Ele é um refletor. Tanto que ele pode agir para o bem quanto para o mal, né? Porque se eu estou numa fachada e eu coloco lá uma fachada com peças de porcelanato, peças cerâmicas, o que que vai acontecer? Ela vai ajudar a refletir o som. Então ela vai, além de isolar, ela reflete o som, ela joga o som para frente. Então o som não vai propagar para dentro da minha casa, né? Ou então ela joga o som para cima, certo? Então ela é um material refletor, isso ajuda também, certo? Eu posso ter materiais que são difusores, então eles refletem o som sem ressonância, né? De maneira difusa, ou seja, de maneira desorganizada, né? Então eu não vou refletir bonitinho, né? O som chegou aqui, ele reflete para lá. O som chegou aqui, ele vai refletir um pouco para cada lado. Então superfícies irregulares ajudam nesse sentido, né? Eu vou som dessa forma. E aí, quando eu não tenho esse conjunto de ondas que chegou sendo propagadas da mesma forma, essas ondas se dividem, elas perdem a força. Então, isso é um som difusor. Mas eu posso ter também materiais que absorvem o som, né? Então, geralmente são materiais leves e de baixa densidade,
que impedem a passagem do som entre ambientes, absorvendo a reverberação e o eco. Então, espuma, né? Então, quando a gente tem espuma lá no estúdio, ela vai absorver o som, né? Então, ela é um material bem com uma baixa densidade, bem leve, inclusive. Então, essa porosidade do material ajuda justamente nisso, sabe? De melhorar, de absorver o som que está sendo emitido, certo? Aí, isso é importante, ó. Os isolantes, eles trancam o som. Os absorventes dissipam a energia. Então, o que acontece? Dissipar a energia é com ela, né? Então, ela vai se dissipar. O isolante, ele tranca o som. Então, ele não vai fazer com que esse som acabe. O som simplesmente não vai entrar. Ele vai se espalhar ali do outro lado, entendeu? Mas ele não vai entrar. Aquela onda continua existindo, né? Tanto que ela continua existindo que ela vibra, né? Aqui, ó, isso é uma reflexão difusa. Então, ó, o som, a onda, elas estão vindo organizadinhas aqui, ó. Isso aqui, imaginem que seja um som. E elas vão bater aqui na minha superfície que está irregular. Tá vendo? Isso aqui é uma superfície irregular. Então, esse som aqui, ó, ele vai ser, essa ondinha, ela vai ser refletida para cá. Agora, essa ondinha, como ela bateu em outra parte, o ângulo de reflexão é diferente, de difusão, né? Então, vai para lá. Aí, aqui depois, essa vem para cima. E essa, como ela está quase angular, ela vem para cá. Entendeu? Então, ó, essas quatro ondinhas organizadinhas, elas vão completamente desorganizadas para outro local. Então, elas perdem a força. Então, as quatro ondas juntas, elas têm um som mais alto, né? A gente pode pensar assim, ela tem uma intensidade maior. Agora, essa ondinha aqui, ó, ela já tem um quarto da intensidade. Aí essa aqui um quarto, essa aqui um quarto, né? Então, quem está aqui nessa parte do ambiente vai escutar melhor. Quem já está aqui já não vai quase nem escutar esse som, certo? Então, é assim que o som funciona. Então, se eu tiver um material que vai trabalhar assim com essa difusão, né, do meu som, ele é bom, né? E quais são as normas, então, que a gente aplica para conforto acústico? Então, a primeira delas é a norma 10.151, né? Ela estabelece níveis de ruído para dia e noite, sendo que o dia é das 7 às 22 horas. Então, até as 22 horas é considerado dia na norma, né? E à noite são os demais horários, que é de madrugada. Aí ela fala sobre diferentes ambientes, como deve ser o comportamento, né? Então, para sítio, fazenda, hospital, né? Regiões de hospital, o próprio hospital, escola, residência, né? Então, pessoal, imagine um hospital. Um hospital ele não pode receber ruído de forma alguma. E por que que ele não pode receber ruído de forma alguma? Porque dentro do hospital tem pessoas que estão doentes, tem pessoas que estão em estado de vulnerabilidade, né? O ruído ele não causa estresse, ele não causa infarto, ele não causa, em exagero, né? Ele não causa danos, danos à nossa imunidade. Então, pessoas que estão lá no hospital, elas estão em vulnerabilidade, então elas não podem estar mais vulneráveis a ruído, essa poluição sonora que vem dos ambientes externos. Então, a acústica, né, o comportamento acústico de um hospital, ele tem que ser assim extremo, né? E daí lá nessa norma também tem algumas informações mínimas de um relatório de medição. Então, muitas vezes existem até laudos que os engenheiros podem fazer para medir a quantidade de ruído que ou que o ambiente está propagando, né, ou que ele está recebendo. Então, enfim, casas de som, por exemplo, casas de festa elas são grandes propagadoras de ruídos. E elas não podem deixar o ruído sair de dentro dessa casa de som, dessa casa de festa, né? Então, o ruído que é gerado lá dentro, ele tem que ficar lá dentro. Então, por isso que muitas vezes eles têm que usar materiais que absorvam esse ruído ou materiais que isolem esse ruído e o ruído continue lá dentro. Só que ao isolar e o ruído permanecer lá dentro, talvez o ambiente ali fique muito insuportável, né? É uma poluição sonora o que as pessoas que estão dentro de uma festa estão recebendo ali.
tanto que dá problema no ouvido, né? Tem uma série de situações. Às vezes dói, né? A gente tem um limiar de dor. Então, mas a ideia é essa, é não levar para não propagar o som que está sendo produzido ali dentro para fora, porque você vai incomodar os vizinhos, vai incomodar toda a região, né? Então existe também esse tipo de medição, tá? Depois tem a NBR 10.152, que fala aqui, ó, sobre os ambientes internos e níveis de ruídos aceitáveis para manter o conforto. Então, daí é por ambiente. Qual que é o nível máximo que eu posso receber de ruído, né, em decibéis, para ter um conforto, para ter uma tranquilidade, né? O meu quarto, ele vai ser como, né? Ele vai ter dormir num quarto que recebe ruído durante a noite inteira, né? E eu, por exemplo, eu moro no sexto andar do prédio. Quando alguém conversa lá embaixo, na rua, eu escuto como se estivesse dentro do meu quarto ou dentro do meu apartamento. Ou parece até que é o vizinho conversando, mas não é. É lá na rua, lá embaixo, numa situação bem atípica. Mas eu escuto. Então, assim, a gente tem que dar um jeito de vedar essas janelas aí. Por mais que eu feche a janela, o ruído não para, né? E me atrapalha, mas, assim, enfim, não tem muito o que ser feito, porque o apartamento que eu moro é aluguel, certo? Então, olha lá. Depois, a outra norma é a norma 12.179, né? Então, ela trata um pouquinho sobre isolamento, valor do isolamento acústico e coeficiente de absorção acústica dos materiais. Então, aqui a gente já consegue observar que tipo de materiais são melhores ou piores. Então, se eu tenho um alto coeficiente de absorção, eu vou ter um material bom. Se eu tenho um baixo coeficiente de absorção, é um material ruim, né? Assim como do isolamento também, tá? Então, ó, termos aplicáveis, lá tem os termos aplicáveis e o roteiro para isolamento e condicionamento acústico dos ambientes. Lá também tem o condicionamento acústico, no sentido de que ele traz os níveis de ruídos já estabelecidos e o cálculo de tempo de reverberação. Isso aqui, pessoal, é muito específico para pessoas que trabalham com isso, certo? Então, assim, é interessante a gente saber, né, que existem esses cálculos, mas eles não necessariamente entram em fase de projeto. Geralmente eu pego o produto já desenvolvido, né, um sistema já desenvolvido e eu aplico na minha obra, no meu projeto, né? E isso é mais para aqueles desenvolvedores de novos produtos e novas tecnologias, né? Agora, a aplicação, basta utilizar aquilo que já foi estudado, aquilo que já foi pesquisado, né? Pois a outra norma que trata um pouco disso é justamente a norma de desempenho. Então, ela define qual é o nível de conforto como exigência para a habitabilidade. Então, qual que é o nível de ruído mesmo, o intervalo, e ela, inclusive, referencia essas outras normas que eu passei para vocês, justamente porque são normas de desempenho acústico, literalmente, né? Então, aqui, ó, qual que é a missão da norma de desempenho? Garantir o atendimento aos parâmetros mínimos de isolamento de vedações externas, áreas comuns e privativas, né? Inclusive é por meio de sistema de pisos, entre pisos, né? Então, a norma de desempenho, ela trata também de edifícios. Então, isso faz com que eu tenha que trabalhar os pisos para que eu não possa... Hoje em dia, pessoal, se você chega num apartamento e você escuta o vizinho de cima andando, tá errado. Você pode processar a construtora porque ela não te entregou um produto com desempenho de habitabilidade, tá? Então, entre um apartamento e outro, eu também não posso ter propagação de som por impacto. Então, se alguém bate na parede do vizinho, e é o vizinho, e eu estou escutando, eu também posso processar a construtora. Não processar, mas posso pedir uma reparação, porque isso é um erro, né? E se a construtora não quiser, aí sim você pode processar. Né? Então, a norma de desempenho ela traz esses requisitos e critérios, né, no sentido de que quais são os requisitos e quais são os critérios para verificação do isolamento entre o meio interno e externo, né? Então, sabendo que eu tenho que ter cada unidade de residência como uma unidade autônoma, né? Agora, dentro da mesma unidade,
aí eu já tenho diferenças, né? Então, se eu estou em um quarto e ele tem um outro quarto, mas é na mesma casa, então não necessariamente eu preciso estar vedado, né? Agora, se vem o som da janela, aí sim é um problema, tá? Então, a gente tem que trabalhar com esse tipo de situações. E lá na norma eu tenho todos os meus valores de referências laboratoriais, né? De componentes, elementos e sistemas construtivos, né? Então, quais são esses elementos, quais são esses sistemas construtivos, esses componentes, né? É isso que a gente vai ver um pouquinho a partir de agora, tá? Mais uma outra norma é a norma 16.373, que ela fala sobre telhados termoacústicos, né? Então, é um tipo de proteção acústica que a gente pode utilizar, né? Então, ela traz materiais que são capazes de minimizar a reflexão das ondas no ambiente, e isso já ajuda a reduzir o som, né? A gente já ajuda a reduzir o nível de reverberação dos sons que são propagados no nosso ambiente, certo? Então, aqui, ó, o que isso significa? Quando eu falo lá de reflexão, redução da reflexão. Então, aqui, ó, energia incidente. O som, ele é um tipo de energia, né? Então, ele vem em onda, aí uma parte vai ser refletido, né? Ó, então, uma parte é refletido, principalmente se eu tiver uma superfície lisa, né? Senão ele seria difusivo. Uma parte da energia, ela vem aqui para a estrutura e ela vai ser levada para dentro da minha edificação pela estrutura. Uma parte dessa energia ela vai ser transmitida por meio desse sólido aqui, né? Que no caso seria o telhado e a laje, mas ela vai entrar dentro e uma parte dessa energia vai ser dissipada, né? Então ela vai acabar ou ela vai ser absorvida caso eu tenha um material que esteja ali para fazer isso, né? No caso aqui eu tenho esse materialzinho aqui, certo? E vai ajudar nessa dissipação ou absorção da energia. Mas então nosso som ele entra nas nossas casas dessa forma, tá? Então uma parte é transmitida, outra parte vem pela estrutura. Uma parte é refletida e outra parte é dissipada, né? E aqui eu tenho a minha fonte sonora no meu ambiente externo. Aí, pessoal, após a incidência das ondas na superfície, então parte da energia é refletida, que é o que causa a vibração no entorno, que é o que está no desenho, né? Parte é dissipada na forma de calor e absorvida. Parte é transmitida ao interior do ambiente. E outra parte transmitida também, só que daí não pelo ar, né? Ela pode ser transmitida pelo ar ou ela pode ser transmitida também pela estrutura, né? Então, existem duas formas de transmissão para dentro do ambiente, certo? Então, essas são as nossas componentes sonoras. Então, ela pode ser refletida, dissipada ou transmitida. Aí, ó, a transmissão sonora, por exemplo, se eu tiver uma telha sanduíche, né? A telha sanduíche é uma telha, uma forma de eu reduzir o ruído e o calor, né? Então, a gente já falou um pouquinho sobre essa telha sanduíche na aula anterior, porque ela reduz a transição de calor, mas ela reduz também a transição de ruído, né? Então, a telha sanduíche, ela tem lá as bordas, né? Não seriam as bordas, mas ele teria lá a superfície dela com material metálico e um recheio dela, né, dentro dela, entre duas placas de material metálico, eu tenho lá o poliestireno, poliuretano, ou uma lã mineral, ou um polissocianurato, que é um tipo de polímero também. Então, polímeros, eles são elementos muito sólidos, muito densos, que vão reduzir, vão isolar meu ambiente. A lã mineral, por outro lado, ela vai absorver, né? Por quê? Porque ela é um material poroso.
Então, lembra, materiais muito sólidos e densos vão absorver. Lã mineral, materiais porosos e densidade leve. Eu não sei se... Ó, calma. Os polímeros, eles vão isolar, porque eles são materiais densos e mais pesados. A lã mineral, ela vai... ela até é porosa, então ela vai absorver, certo? O poliestireno, que seriam os nossos isopores, eles se aproximam também de um material leve e poroso, então ele também absorve a minha, a minha, o meu material, né? Então as vantagens desses materiais leves e porosos, é a leveza, fácil manuseio, sem deixar de ter um bom desempenho mecânico, né? Então, além disso, as telhas em si, elas têm um encaixe, o que facilita a montagem, a fixação pode ser por parafuso autoperfurante, não tem muito segredo, né? Então, isso tudo ajuda na melhoria, na facilitação do uso desse tipo de estratégia, né? Desse tipo de sistema. Então, aqui, ó, o desempenho ele varia com o preenchimento. Então, o EPS, que é o isopor, ele é leve, mas ele não retarda a propagação de incêndio, por exemplo, né? O PU, que é o poliuretano, ele tem uma estrutura mais rígida, mas permite aplicação em vãos maiores, né? E retarda a propagação de chama. Então, esse caso aqui, esse é um polímero mais denso, né? Mas ele retarda a propagação de chama. Aqui o EPS ele não tem essa característica. O PIR, que é aquele mais aqui, ó, é o polissocianurato. É um tipo de polímero. Ele tem as características do PU melhoradas, né? Então ele é um polímero melhor, mas ele também é rígido, ele também tem essa característica de maior densidade, né? E aí tem a lã mineral, que ela pode ser realizada na obra, né? Então é um diferencial. E ela resiste ao fogo, só que necessita de um reforço estrutural, certo? Então ela precisa ali, ela por ela não tem estrutura nenhuma, né? Então ela é mole, ela não é rígida, né? Então ela precisa ali de um reforcinho, mas a própria placa, né? Ou a própria estrutura metálica que pode ser colocada embaixo já ajuda nessa estruturação de uma telha sanduíche com lã mineral no meio dela, né? Então isso um adendo aí para esse tipo de material. Então, aqui, ó, essa é a telha sanduíche. Então, ela tem aqui parte metálica, né? Ela pode ser de zinco, ela já pode ser pré-pintada ou zincada. E aí dentro, ela tem aqui, ó, nesse caso, ele está mostrando o EPS, mas pode ser qualquer um daqueles polímeros ou a lã, certo? Então, ó, no isolamento acústico, né, que é um dos tipos de formas de isolamento, é mais fácil isolar os sons de alta frequência, que são os sons mais agudos, do que os sons de baixa frequência, que são os sons mais graves. Então, os sons graves, eles têm uma baixa frequência, eles entram no nosso ambiente de forma facilitada, diferente dos sons agudos, né? Então, aqui, por exemplo, fachadas de porcelanato e argamassa têm um isolamento satisfatório, especialmente para ruídos de alta frequência, né? Então, ruídos de alta frequência, uma fachada de porcelanato e argamassa já são suficientes. Para baixa frequência, elas têm um resultado menos satisfatório, até porque ela é uma superfície lisa, ela vai ter a reflexão, enfim, ela vai ter uma parte boa bem sendo absorvida. Então, aqui, por exemplo, é uma fachada que tem um porcelanato, né? Então, aqui a superfície ela vai refletir, então o som vai chegar aqui e ele vai ser refletido para fora, né? Só que são mais os sons agudos que fazem isso, né? Os sons mais graves, parte dele é absorvido pela estrutura e vai para dentro da casa. Materiais empregados com finalidade de absorver o som, né? Então não é mais refletir o som, é absorver. As lãs minerais, espumas e tecidos, né? Então aqui, ó,
Quais são as características desses três minerais, desses três materiais? Eles são menos densos, eles são porosos e por isso eles absorvem melhor o som, né? Então aqui é então tá vendo? Provavelmente aqui do vizinho, né, do lado de lá dessa parede é um vizinho. Então aí é possível fazer o quê? Colocar esses montantes aqui de drywall, né? Eu posso ter até minha parede pronta, mas é interessante eu colocar esses montantes de drywall, colocar essa monta de proteção, né? Essa aqui é uma lã mineral, e aí depois colocar a placa de gesso acartonado só para fechar e fazer o acabamento, né? Então isso é uma possibilidade e o pessoal tem feito isso, certo? Então isso é a lã mineral. Lãs e mantas, né? Que é o caso da foto. Então, elas estão ali para fazer o preenchimento da parede, né? O espaço entre forro e também de piso flutuante. Então, essa lã e manta ela pode ser usada além da parede, também entre forro e piso flutuante, que é uma coisa que a gente vai ver no final da aula. Elas são muito utilizadas no steel frame, drywall em geral, só que aí que tá. Muitas vedações internas de edifícios de concreto armado, eles estão sendo feitos com drywall. Então, tem sido muito utilizado, tá? Muito utilizado. Coeficiente de absorção é a medida de absorção sonora dos materiais, né? Então, elas variam de 0 a 1, sendo assim, quanto maior o valor, maior a absorção. Então, quanto maior a absorção dos materiais, melhor para eu utilizar, né? Então, isso aqui é uma característica que eu vou ter que avaliar no meu material quando eu for fazer a escolha, né? Para a mesma frequência de banda de oitava é aquela região de som. Já já a gente vai ver um gráficozinho, vocês vão entender melhor, né? Então, para a mesma frequência de banda de oitava, então, para a mesma altura, né? Para o mesmo som que eu escuto, ela tem um coeficiente de absorção mais elevado que a chapa de aço, por exemplo, então ela absorve mais o som, né? Então, se eu pegar lã de vidro, que tem um coeficiente de absorção maior do que uma chapa de aço, para a mesma altura de som, né, no mesmo nível ali da banda de oitava, eu vou ter o quê? A lã de vidro absorvendo mais o som. Então, ela isola melhor o meu ambiente, né? Justamente por quê? Porque as lãs têm elevada porosidade, então elas reduzem o tempo de reverberação, justamente porque elas absorvem o som, e ela reduz a energia da onda a cada reflexão, né? Então, por ter um tempo de reverberação menor, como ela absorve parte de energia, pouca energia é refletida a cada reverberação. Então, rapidamente, ela acaba com o som, certo? Então, ela absorve um pouco, daí ela reflete um pouco. Quando esse pouco voltar a ser absorvido, ela já não reflete mais. Assim que funciona. O que é a banda de oitava? Só para a gente entender. São as frequências audíveis. Então, elas são as frequências que a gente escuta, né? Elas são divididas em 8 faixas, por isso banda de oitava, né? E ela facilita a definição na faixa na qual está se medindo a intensidade de um dado som, né? Então, aqui, ó, vamos ver esse gráficozinho, né? Então, aqui a gente tem um espectro sonoro. Aqui, ó, a gente tem essa faixa de 20 a 20 mil Hz, que é a faixa que a gente escuta, né? Então, se o meu som está a 20 Hz ou a 19 mil Hz, eu escuto, né? Só que, assim, aqui vai ter um incômodo muito grande de ruído, né? Vai ser até prejudicial à minha saúde, obviamente. Mas a gente detecta pelo nosso ouvido. Abaixo de 20 Hz são as infrassons, né? Então, o que acontece? São sentidos como vibrações durante os terremotos e quando nos encontramos próximos a aviões ou carros de corrida com motores em funcionamento. Então, assim, a gente não escuta, mas a gente sente. Aqui, acima dos 20 mil Hz, são as ultrassons, né? Então, aqui nessa região são para sonar, né? Tem até alguns animais que se
comunicam através de ultrassons por sonar. E aqui são as ultrassons que a gente tem lá no uso da medicina, né? Para fazer raio-x, não é raio-x, para fazer ultrassonografias, tomografias, né? E enxergar lá dentro do nosso corpo. São através de ultrassons, certo? Mas assim, o que a gente escuta mesmo e o que a gente tem que combater são os sons aqui na banda de oitava, né? Que vão de 20 a 20 mil hertz, certo? Aí, só para a gente ver aqui uma curiosidadezinha, né? Então, aqui a gente tem um gráfico que vai o nível sonoro em decibéis e a frequência. Então, ó, de 20 a 20 mil a frequência. Então, e todos esses sons a gente escuta. Só que, por exemplo, um som que está a 20 Hz, para eu escutar ele tem que estar muito alto, ó. Ele tem que estar a 120 decibéis. Se ele não tiver muito alto, né, de nível sonoro aqui com muitos decibéis, eu não vou escutar, porque ele vai ficar abaixo dessa linha aqui, ó, que é o limiar de audição. Então, quais são os sons que a gente escuta melhor quando estão baixos? Que a gente escuta melhor, né? São esses aqui, ó. Aqui mais ou menos de 200, 300 Hz até 1000 Hz, né? Se tiver uma frequência muito alta, ele começa a ficar difícil de escutar também. Então, se a frequência é muito alta, ele tem que estar muito alto, ele tem que ter uma quantidade de decibéis mais alta, inclusive, para eu conseguir escutar. Senão, não escuto, certo? E aí, quando eu tenho qualquer frequência, ó, som de qualquer frequência, ali acima dos 120 decibéis, né? Dependendo da frequência, só acima de 130 decibéis, eu tenho o quê? Limiar de dor. Então, acima de 120 decibéis, eu já causo dor no meu ouvido, tá? Então, no meu aparelho sonoro, né? No meu aparelho receptor de som. Então, é por isso que se indica, né? Não escute sons acima de 120 decibéis. Só que é muito fácil de chegar a isso quando eu estou na caixa de som, né? Então, assim, vai provocar zunido, vai reduzir a sua capacidade de audição, né? Mas, assim, é por isso, entendeu? Porque ele chega aqui acima dos 120 decibéis, tá? Agora, quando eu tenho frequências aqui entre 10.000 e 100, nem sempre eu vou escutar se eu não tiver uma altura aí mínima de decibéis. Quando eu estou abaixo de 100 e acima de 10.000, né? Mas, de qualquer forma, acima de 120 decibéis é prejudicial, certo? E essa zona de audição aqui, ó, ela vai alterando também conforme a idade vai passando. Então, pessoas que são mais idosas, elas não têm essa mesma zona de audição, né? Eu preciso tem um outro comportamento, né? É que aqui para nós é só para a gente entender como que funciona a nossa zona de audição, porque o nosso usuário é um ser humano, né? Então ele vai ter essa zona de audição. Ó, então só para ficar claro, materiais de superfícies lisas, que são cerâmicas e porcelanatos, eles têm a tendência de refletir o som e propagar pelo ambiente. Então, se eu tiver dentro de um ambiente lá fechadinho, só que vazio, ele vai refletir o som e esse som vai se propagar, porque ele vai ficar refletindo, né? Só que se essa superfície lisa é externa, ela vai fazer com que o som que chega até ela se propague de novo para fora. Então, numa superfície de fachada, por exemplo, esse tipo de superfície é interessante, né? A manta de poliuretano, a lã de vidro e o EPS, ele tem baixa densidade, então ele contribui para que sejam absorvidos os sons, né? Então, diferente do material de superfície lisa, que propaga o som pelo ambiente pela reflexão, a manta de poliuretano, a lã de vidro e o EPS, ele baixa densidade. Então ele vai absorver todos esse som, certo? Tijolo, pedra e madeira, eles são densos. Então eles isolam a transferência de ruído. Então eles são isolantes, né? Eles bloqueiam, então eles são isolantes, tá? Então, tijolo, pedra e madeira é denso, então ele bloqueia esse som,
certo? Então, a gente já tem 3 coisas, ó. Material de superfície lisa reflete, ele não bloqueia, ele vai jogar o som para fora. Mantas de poliuretano, lãs, baixa densidade, então ele absorve. Espuma também, né? Manta de poliuretano seria espuma. E depois, tijolo, pedra e madeira denso, então ele bloqueia. O som não vai refletir, um pouco vai, né? E não vai ser nem absorvido, um pouco vai. Um pouco vai ser transmitido, mas a maioria dele é bloqueada. Então, é um material isolante. Elementos de superfície irregular tendem a ser difusores de som. Então, ele tem uma reflexão difusa. Lambris de madeira. O que são os lambris de madeira? São esses detalhezinhos aqui de madeira, ó. O que acontece? Ele tem a superfície irregular, aqui, ó, né? Isso serve justamente para tornar a superfície da laje mais irregular. Isso já melhora a difusão do som, né? A propagação do som. Então não vai ser um som refletido 100%, né? Vai ser um som que ele vai ser difundido ali, e aí ele vai se propagando de forma diferente até que ele perca toda a sua energia, certo? Então existem esses 4 tipos de materiais que vão combater o som. Materiais que vão refletir o som, materiais que vão absorver o som, materiais que vão isolar o som e materiais que vão difundir o som, fazer com que ele se propague de forma diferente, tá? Tecnologias para atenuação do som, né? Barrar o ruído externo, isolar, então usar perfis mais robustos que os usuais e não deixar ter frestas, né? Se eu quero isolar, eu não posso deixar ter fresta, porque se eu tenho uma fresta, esse som vem pelo ar por essa fresta, né? Então, tecnologias que fazem atenuar o som são essas tecnologias que fazem com que essas 3 situações aconteçam, né? Então, vidros especiais, eles fazem esse tipo de situação. O alumínio, o PVC ou a madeira, eles também são bons isolantes acústicos, né? E aí a venda é sob encomenda quando eu tenho ali janela ou então esses vidros especiais, né? A gente tem que comprar sob encomenda. Ele não tem uma venda padrão assim em loja. Então aqui, ó, esquadrias de PVC. Ela tem os vidros que são especiais. Então esses vidros aqui, ó, eles são uma dupla camada de vidro, né? Dentro desse vidro, teoricamente, tem o vácuo, que não no vácuo, né? Não tem propagação de som. E aqui o fechamento é em PVC. Então olha aqui, ó, o trilho, ele tem todo um mecanismo que faz com que não tenha a propagação de som em alguma fresta aqui através desse mecanismo, né? Aqui, ó, também tem uma parte de vácuo, né? E tem também polímero que absorve essa parte do som. Qual o problema, pessoal? Não passa temperatura também. Talvez o conforto térmico seja tão bom quanto, né, quando eu quero me proteger do frio, por exemplo, mas quando eu quero me proteger do calor dentro do meu ambiente, se eu manter essa janela fechada, vai ficar quente, né? Mas daí eu abro a janela e aí ela volta a arejar. Mas, enfim, é aquilo que a gente falou já sobre essa dualidade, né? De materiais que já protegem o meio ambiente do som, mas daí acabam protegendo demais o meio ambiente no térmico e pode acabar fazendo com que eu tenha um desconforto, né? Mas, enfim, são soluções, tá? Existem também as janelas sobrepostas. O que são as janelas sobrepostas? Elas são aplicadas às existentes, só que do lado de dentro, né? De forma, porque às vezes eu quero melhorar o meu ambiente, né? Mas aí eu teria que trocar a janela inteira. Imagina, né, o trabalho. Só que aí eu tenho essa opção, né, de colocar essas janelas dentro, que são janelas com fechamento de PVC, vidro especial, e que fazem com que o meu ruído reduza,
Só que daí eu tenho restrições em relação à fachada, porque para fora eu não consigo fazer isso, né? Então, ou então, se eu for fazer para fora, ela vai ter um impacto na fachada que vocês vão ver. Então aqui, ó, eu tinha uma janelinha lá, normal, aí eu coloquei essa janela sobreposta aqui, que é uma janela com esse vidro especial e um fechamento de PVC, vedação especial, e não passa som. Pessoal, uma vez eu já vi uma janela dessa numa feira de construção. Ela é cara, é uma janela cara, só que é impressionante a qualidade. Então não passa som. O som é impressionante. Então, assim, é válido, eu acho. É válido, só que ela é cara. Então, assim, dependendo do padrão da construção, não vai ter como fazer esse tipo de instalação de esquadria, né? Mas essa janela sobreposta, ela fica estranha, né, até certo ponto, mas ela é uma solução quando eu tenho, é, enfim, quando eu tenho que evitar qualquer tipo de reforma, às vezes eu estou no escritório, e incomoda, ou então eu moro de aluguel, ou meu escritório é uma sala de aluguel, e aí isso também dá para ser facilmente consertado depois, caso o cliente peça, né? Porque eu não estou alterando a fachada, não estou alterando nada, né? Estou simplesmente colocando ali essa janela sobreposta. Então, ó, essa aí depois eu tenho também portas em madeira, né? Que ela tem um desempenho superior se ela for madeira maciça e tiver preenchimento de material, ou tiver preenchimento de materiais acústicos dentro dela, né? E aí a porta de madeira ela também vai ser interessante se ela tiver uma vedação extra nos fechamentos e frestas, né? Ou veda-portas, ou então tem algumas que tem um polímerozinho em volta de toda a porta, né? Então quando eu fecho, esse polímero ele encosta ali na porta e ele impede que fique uma fresta, né? Porque a fresta ela é sempre um problema. Né? Então aqui, ou eu coloco esse veda fresta aqui embaixo, e tem algumas que aqui, ó, bem nessa fechamento aqui, ela tem um plásticozinho, um polímerozinho flexível, que ele se encaixa na porta a hora que ela fecha. Então isso faz com que o som também seja reduzido, tá? Pessoal, um outro problema que a gente tem são as tubulações hidráulicas, né? Então, o que que acontece? Muitas vezes a gente escuta o som da tubulação, ou então o som da caixa d'água, né? Que a caixa d'água vai se encher, ela fica acima da laje. Então a gente escuta, né? A tubulação hidráulica, né? Muitas vezes também a gente escuta, principalmente quando é prédio, né? Então existe um ruído, né? Desses fluidos. Então é por vibração, mas existe esse ruído. E eu não posso também ter esse ruído dentro do meu apartamento, é questão de desempenho também. Então, aí uma solução é isolar por calhas acústicas de lã de vidro, né? Então, ele é muito empregado principalmente em ramais de esgoto, porque os ramais de esgoto eles ficam acima da minha laje. Se eu tenho um banheiro no andar superior, entre o forro do banheiro e a laje mesmo, né? Que geralmente eu tenho um forro mais baixo, o que que eu tenho ali? Eu tenho o esgoto. Então aí eu vou escutar todo o esgoto se eu estiver abaixo. Mas daí existe esse isolamento de calha de lã de vidro para melhorar nesse sentido. Né? O que seria essa calha? É justamente circular aqui, ó, envolver as minhas tubulações com essa lã. Né? Então isso é a calha acústica. Quando eu faço isso, eu estou protegendo o som que acontecer lá dentro, eu não vou escutar. Ele não vai ser propagado, né, o ruído. Então é uma solução também interessante, certo? Também são utilizados isolantes em neoprene, né, entre os tubos e a estrutura, né? O que que significa? O que que ele faz? Ele amortece a vibração que seria transmitida à edificação, né? Então ele ameniza a transmissão das ondas. Então o que que seria esse neoprene? Seria esse anelzinho aqui, ó. Então ele não está encostado na estrutura direto, né? Então isso é quando é lá no barrilete em cima, às vezes o meu cano fica solto, né? A tubulação. Então ela vibra, ela vai bater na minha estrutura e vai acontecer um ruído. Então aí isso faz o ruído por vibração daí, né? Agora, isso faz com que eu não tenha esse impacto, né? Esse neoprene é uma borracha, né? Um polímero,
e aí ele vai absorver boa parte desse ruído, né? E ele não vai atrapalhar. Para reduzir ruídos em pisos, pessoal, a gente pode utilizar tapetes. Eles podem reduzir o ruído, principalmente aqueles com base em isolante. Então, antigamente se utilizava muito o carpete, né? Acima do piso era colocado o carpete, que é um tapete fixo, né? Em todo o meu entorno, em todo o meu ambiente. Então, isso já reduz o impacto, isso já reduz o ruído. Só que hoje em dia não é muito usual, né? Mas aí eu posso usar tapetes na decoração que ajudam nesse sentido. Só que também os pisos flutuantes. O que são os pisos flutuantes? São pisos separados da estrutura por um material elástico, que seria também um polímero. Então, uma solução é a manta de EVA. EVA é espuma vinílica acetinada, ou polietileno entre contrapiso e piso acabado. Então, o que significa isso? Eu vou colocar exatamente uma mantinha de um material elástico entre o contrapiso e o piso. Então, entre o contrapiso e aonde eu vou instalar a minha cerâmica, eu vou colocar ali um material elástico, né? Quem tiver mais curiosidade, lá na página 96 tem um artigo indicando esse material, certo? Aí, pessoal, o que vai acontecer? Aqui, ó, eu vou ter meu revestimento de piso, eu vou ter meu contrapiso, entre o contrapiso e o piso em si, eu tenho esse material que ele chama material resiliente, mas é um material elástico, né? Que ele vai, de alguma forma, absorver essa energia. E aí depois eu tenho o meu piso, que é a minha laje, né? Seria minha laje, meu argamassa de regularização. Aí eu tenho o material resiliente, o contrapiso e o revestimento de... seja ele qual for, né? Revestimento cerâmico, vinílico, tanto faz. Certo? Então, isso seria meu piso flutuante. Então, esse material aqui, ó, ele vai bloquear qualquer impacto, né, de som que tiver aqui, certo? Então, isso ajuda na redução do impacto por ruído, por reduz o ruído por impacto, né? Então, andar, cair algum objeto, arrastar algum objeto no chão, certo? Então, aqui, ó, um exemplo 3D para ficar mais claro. Então, tem minha laje. Acima da laje, se tiver uma regularização da laje, né, daí teria a regularização da laje. Aí a minha manta acústica, que vai ser essa manta de material elástico, que é uma manta resiliente, que vai absorver esse som. Aí depois disso eu tenho o contrapiso, que é a regularização do piso mesmo, né? E acima do contrapiso, o próprio piso, que vai ser o acabamento final. Então, quando eu tiver qualquer movimentação aqui, eu tenho essa manta que vai impedir a passagem desse, desse material, certo? Então, aqui, ó. Aqui eu tenho minha laje, daí eu tenho aqui seria minha manta, né? Minha manta de EVA, né? Seria qualquer manta de material elástico. Aí aqui eu tenho o meu contrapiso. Aqui eu tenho o meu piso já colocado direto no contrapiso. E aqui eu tenho um salto que faz o barulho e que ele não vai propagar mais, né? Por ter aqui muito concentrado no salto todo o peso, né? Então ele tem um impacto e ele vai fazendo esse barulho. Então a superfície é muito pequena, né, de contato entre o salto e o chão. Então todo aquele barulho ele fica concentrado ali. Então por isso que a gente escuta melhor quando é um salto. E também o próprio material, né? Que é um material mais rígido. Então é diferente de uma sola de sapato comum, que é um polímero geralmente. Certo? Pessoal, a apresentação da aula de hoje é isso. Com isso a gente finaliza a nossa aula de hoje. Eu vou deixar para vocês lá no AVA
uma lista de exercícios para vocês responderem. Essa lista vai valer 500 pontos e ela tem que ser entregue até terça-feira que vem, tá? Antes da aula. Então, as listas que foram entregues da semana passada, a lista não, o resumo, né, da semana passada, que foi entregue até agora, eu vou considerar. Passou disso, eu não vou considerar mais, certo? E aí, na semana que vem, vocês vão ter que entregar essa lista, que eu vou postar já já para vocês. É uma lista tranquila até, ela tem a ver com o que a gente discutiu na aula. E aí na semana que vem a gente terá uma nova atividade valendo mais 500 pontos, certo? Então, vamos participar aí dessas aulas. Quem não está conseguindo participar no horário da aula, assista posteriormente, né? Eu estou postando tudo para vocês. E, pessoal, principal para esse momento também, acessem o sistema para vocês resolverem aquelas atividades extras, sabe? Que vale pontuação, para melhorar a pontuação de vocês também, certo? É importante e faz parte do processo de aprendizagem, tá? Então, vamos fazer isso durante essa semana, que está tranquilo, ainda está longe das provas, né? Então, a gente pode aproveitar, certo? Pessoal, então o que eu tinha para a aula de hoje é isso. Vou parar a gravação aqui para postar para vocês.